Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo inunde os vossos corações. Nesta lição de número 4, cujo título é A Estrutura da Bíblia, nós estudaremos sobre a organização da Bíblia e teremos aí alguns temas como o cânon da Bíblia, os dois testamentos bíblicos que nós conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Nós estudaremos sobre a canonicidade desses dois testamentos. E aí, já domina todos esses termos? Já conhece tudo sobre a formação do cânon das Escrituras e também a sua história? Eu convido você para embarcar conosco nesse fascinante mundo do conhecimento bíblico. Convido também a você a se inscrever no canal Teologia e Pentecostalismo, deixar o seu like e ativar as notificações. O canal, para a glória de Deus, está crescendo e eu preciso da sua ajuda para que possamos melhorá-lo ainda mais. Divulgue para os seus contatos, para que você também possa abençoá-los. Bora lá então para a nossa lição, que já começamos aí com os objetivos da lição, os 3 verbos: mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. O segundo verbo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E o terceiro e último, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Na introdução da nossa lição, nós veremos que a Bíblia Sagrada ela foi escrita majoritariamente em hebraico e em grego, em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros, como nós já estudamos em lições anteriores, são inspirados e formam o que nós conhecemos como o cânon bíblico. Nessa lição, nós veremos como a Bíblia está organizada, a classificação dos seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos, tanto Velho como Novo. A Bíblia ela foi escrita, na sua maior parte, Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Temos aí algumas palavras em aramaico, por isso que nós sempre dizemos, na maioria das línguas, grego, Novo Testamento e hebraico, o Velho Testamento, mas nós temos aí algumas palavras em aramaico no Velho Testamento, Daniel, capítulo 5, versículo 25, na famosa escritura da parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E no Novo Testamento, em Mateus 27, 46, quando Jesus ele exclama dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? Mas o que era o aramaico? O aramaico era a língua dos sírios, tendo sido usado em todo o período do Antigo Testamento. Durante o século 6 a.C., o aramaico ele se tornou a língua geral de todo o Oriente Próximo. Seu uso generalizado se refletiu nos nomes geográficos e nos textos bíblicos, conforme nós vemos aí em Êxodo 4:7 a 6:13 e também Daniel 2:4 a 7:23. O conjunto dos 66 livros ele forma um único livro que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Mas quais foram os métodos utilizados para diferenciar um livro canônico do não canônico? Os critérios para avaliação da canonicidade são 3. Primeiro, a inspiração. Segundo, o reconhecimento. E terceiro, a preservação dos livros como palavra de Deus. Um breve estudo de cada elemento vai mostrar para nós que o primeiro passo na canonização da Bíblia, a inspiração de Deus, cabia ao próprio Deus. Os 2 passos seguintes, que são reconhecimento e preservação desses livros canônicos, Deus deixou sob a responsabilidade do seu povo, mas é claro, com a supervisão do Espírito Santo. A aprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. O testemunho do próprio autor divino no coração das pessoas é quem provoca o reconhecimento de que a Escritura é a palavra de Deus. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Nesse capítulo, nesta lição, nós veremos como a Bíblia está organizada, a classificação dos seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. E também, é claro, sempre a inspiração de Deus para todos esses livros. Nós veremos que foi Deus quem deu o primeiro passo no processo de canonização.
quando ele de início inspirou o texto sagrado. Assim, a razão mais fundamental porque existem 39 livros no Antigo Testamento é que só esses livros, nesse número exato, é que foram inspirados por Deus. É evidente que o povo de Deus não teria como reconhecer a autoridade divina no livro se ele não fosse revestido de nenhuma autoridade. Reconhecidamente por parte, claro, do povo de Deus. Uma vez que Deus houvesse autorizado e autenticado o documento, os homens de Deus o reconheciam. Esse reconhecimento ocorria de imediato, por parte, é claro, da comunidade a que o documento ele fora enviado, destinado originalmente. A partir do momento que o livro fosse copiado e entrasse em circulação com as credenciais da comunidade de crentes, ele passava a pertencer ao cânon sagrado. A Igreja de Deus, mais tarde, viria a aceitar esse livro no que nós conhecemos como o cânon cristão. Os escritos de Moisés foram aceitos e reconhecidos em seus dias, falando do Velho Testamento, Êxodo 24:3, como também os de Josué, Josué 24:26, os de Samuel, 1 Samuel 10:25 e os de Jeremias, Daniel capítulo 9, verso 2. Esse reconhecimento seria confirmado também pelos crentes do Novo Testamento e principalmente por Jesus. Quando nós falamos da coleção e preservação pelo povo de Deus, eles sempre guardavam esta palavra. Os escritos de Moisés eram preservados ou foram preservados na arca. Deuteronômio 31:26. As palavras de Samuel foram colocadas num livro, 1 Samuel 10:25. A lei de Moisés também foi preservada no templo nos dias de Josias, segundo os Reis, capítulo 23, verso 24. Daniel, ele tinha uma coleção dos livros nos quais se encontravam a lei de Moisés e os profetas, Daniel 9, 2, 6 e 13. Esdras possuía uma cópia da lei de Moisés e dos profetas, Neemias 9, 14, do 26 ao 30. Os crentes do Novo Testamento possuíam todas as escrituras do Antigo Testamento, segundo Timóteo 3,16. Tanto a lei como os profetas, Mateus 5,17. Nós vamos para o tópico 1, como a Bíblia está organizada. O subtópico 1 diz, definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia ela tem origem tanto no vocábulo grego como no vocábulo latino. O termo grego biblos significa livro e tem a conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim ela é um substantivo feminino singular que igualmente exprime ou mostra a ideia de livro. O fato de serem as escrituras um todo harmônico fez que, do plural Bíblia, significando livros, derivasse o singular Bíblia, significando o livro. É maravilhoso nós verificarmos que das diversas palavras de Deus reveladas ao homem, viesse a concepção de uma só, a palavra de Deus. A palavra Bíblia, então ela deriva-se diretamente desse termo grego biblos, o qual, por sua vez, se deriva também da palavra que designa, que mostrava, que atribuía, ou que era atribuída à casca do papiro, que era amplamente utilizada como material de escrita. Na época de Jerônimo, um dos pais da igreja, a coleção completa era conhecida como Biblioteca Divina, o que chama atenção para a diversidade dentro do todo. A Bíblia é, simultaneamente, o livro e os livros, sendo um único volume e uma biblioteca. Vários outros termos descritivos são encontrados no Novo Testamento para fazer referência aos escritos no Antigo Testamento. Nós vamos ver aí alguns. Por exemplo, a lei, Mateus 5,18. Moisés e os profetas, Lucas 16:29. A lei e os profetas, Mateus 22:40. A lei de Moisés, os profetas e os salmos, Lucas 24:44. Nesse aspecto, é importante nós frisarmos, ressaltarmos que a designação de uso mais frequente no texto bíblico é o termo as Escrituras, percebam, no plural, ou a Escritura no singular, e refere-se tanto aos livros inspirados do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento, segundo Timóteo 3,16, 2 Pedro 3,16. E pelo fato de a Bíblia ser a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, ela ainda é identificada como a Palavra de Deus. Atos 12:24, Efésios 6:17. O termo Escrituras, usada no Novo Testamento e nos escritos dos pais da igreja, representa a palavra grega escritos. Também ela é usada no singular
Mas nesse caso, em geral, ela aponta para uma passagem em particular. Fica claro pela maneira como o Novo Testamento emprega essas formas que uma autoridade especial era atribuída ao Antigo Testamento. Pode-se ver isso pelo significado da expressão está escrito, usado ou usada, a expressão usada com tanta frequência no Antigo Testamento. Paulo também ele usa as expressões as Santas Escrituras e as Sagradas Letras, Romanos 1:2 e 2 Timóteo 3:15. Como diz a missão, por volta do ano 150 d.C., os cristãos eles passaram a usar os termos em grego a Bíblia, significando os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Um dicionário bíblico por nome Wycliffe, ele explica que o singular bíblico em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Os pais da Igreja Latina também lhe chamavam Biblioteca Divina. A Bíblia é ao mesmo tempo uma biblioteca e um livro. Essa coisa linda, ela é plural e ela é singular. O ponto do número 2 vai nos falar sobre o cânon da Bíblia. O que é o cânon? A palavra cânon, ela procede do hebraico kané, com significado de vara dividida. O dicionário Vine, ele vai dar uma definição para esta palavra cânon como a cana abalada pelo vento, Mateus 11:7, e a cana quebrada, Mateus 12:20, que foram citados por Jesus e são referência a essa palavra hebraica que representa uma das várias canas do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 42:3. Essa palavra é uma forma latina da palavra cânon, que no grego significa cana. E o que é essa cana? Ela era uma planta usada de várias maneiras para medir e para pautar alguma coisa. Assim sendo, o termo passou a significar regra ou pauta, e mais tarde, uma lista de coisas ou itens escritos em uma coluna. O vocábulo cânon, por extensão, passou a significar regra ou padrão. Quando falamos sobre o cânon das Escrituras, e nesse caso, o Novo Testamento, nós estamos fazendo referência à lista de livros aceitos pela igreja em geral, como livros que foram escritos sob a inspiração divina, os quais, por isso mesmo, são usados como regra de fé e da experiência prática dos que temem ao Senhor. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que constitui o que nós conhecemos como a Bíblia. Então, este cânon é literalmente uma vara reta que se usava para fazer a medição. Então, a partir daí, começou-se a usar este termo para se referir aos escritos bíblicos, porque todos eles passaram por uma medida, todos eles passaram por um padrão para ver se era ou não aprovados. Então, no sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, de regra. Então, com esse sentido, a palavra cânon, ela aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Nos diz o texto bíblico, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, ou cânon, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Está escrito lá em Gálatas 6,16. Um outro texto, nós, porém, não nos gloriamos sem medida. Medida aí no grego é cânon, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo disse essas palavras em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Outro termo, não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a nossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10, 15. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. A Bíblia, como um cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz-se dos livros da Bíblia que são canônicos para fazer a diferença dos livros apócrifos. Então chamamos os livros canônicos para diferenciar dos apócrifos. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso,
termo canônico passou a designar, a mostrar, a nomear os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, que vocês sabem, 39 no Antigo e 27 no Novo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico, irmãos, ele está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse, capítulo 18, Apocalipse 22, 18 ao 19, nos fala sobre essa questão. São os 66 livros canônicos que fornecem o critério para a descoberta da verdade, mediante o qual todos os demais livros, os não canônicos, os apócrifos, devem ser avaliados e julgados. Nenhum artigo de fé deve basear-se em documento não canônico, não importando o valor religioso que tenha esse texto. São os livros canônicos que são a regra, o modelo, o padrão. Os livros divinamente inspirados e autorizados são o único fundamento para a doutrina. Então, nessa perspectiva, apenas os livros inspirados, ou pode ser chamado também de canônicos, são os que constituem a regra e autoridade final de fé para os cristãos tementes a Deus. Isso não significa dizer que outros textos e literaturas cristãs, outros tratados, sermões, estudos teológicos não possuam algum valor que não possam ser utilizados ou que não sirvam à edificação espiritual. Porém, todo e qualquer texto ou ensino não canônico jamais deve ou pode ser usado para definir ou para estruturar as doutrinas cristãs. Jamais. Assim sendo, a declaração de fé das Assembleias de Deus confirma que, no encerramento do cânon divino, o Senhor Jesus, ele chancelou, ele autenticou a integridade e completude da Bíblia Sagrada. Apocalipse 22, 18 e 19. No ponto 3, nós vamos aí para os dois testamentos bíblicos. O que é testamento? O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diatrike e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. O dicionário Vine, ele esclarece que quando Deus fez o concerto, ou quando se fazia o concerto, era comum a oferta do sacrifício de uma vítima. O autor aos Hebreus, ele revela que um testemunho tem força onde houve morte. Hebreus 9:17. Por isso, os dois testamentos bíblicos foram consagrados com sangue, conforme nos diz o autor de Hebreus, no capítulo 9, o verso 18. O primeiro, claro, com sangue de animais, mas o segundo, com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Essa expressão paulina é traduzida como Velho Testamento ou Antiga Aliança, dependendo aí da tradução. Embora outras passagens tenham ideia semelhante, essa expressão ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento e refere-se aos 39 livros canônicos, ou seja, do Velho Testamento, e que foram reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29, também a Lei e os Profetas e os Salmos, Lucas 24, 44. Esses livros revelam que Deus estabeleceu uma aliança com Israel. Porém, infelizmente, a nação falhou em obedecer aos termos do pacto divino, Jeremias 31, 32. Por essa razão, o profeta Jeremias anunciou que um dia Deus estabeleceria uma aliança diferente. A promessa era que Deus realizaria um concerto ou uma aliança no lado de dentro das pessoas, no interior. Diz assim: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias 31, 33. Na sequência da desobediência, que resultou na violação da aliança por parte do povo de Israel, Deus prometeu que ele, algum dia, no futuro próximo, ele estabeleceria uma nova aliança com Israel, diferente da antiga aliança que eles violaram. Acerca dessa nova aliança, o próprio Deus diz: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu perdoarei a sua maldade e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Ezequiel, ele faz eco a esse tema, dizendo que na nova aliança Deus dará, abre aspas, a vocês um coração novo e porá um espírito novo em vocês.
e os levará a agir segundo os seus decretos. Ezequiel 36, 26 e 27. Esta nova aliança é constatada como a antiga aliança mosaica e promete diversas bênçãos que a antiga aliança não podia prover, tais como regeneração ou novo nascimento, o completo perdão dos pecados, o conhecimento íntimo de Deus e a certeza de que essa nova aliança é inviolável. As promessas da nova aliança significam o cumprimento de todos os propósitos redentores que Deus estabeleceu na aliança da graça, dando fim à maldição da queda e provendo salvação plena a toda a raça humana, isto é, aos que creem. Jesus, ele anunciou o cumprimento dessa aliança quando ele instituiu a ceia. Lá em Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 23 ao 25 também é citado, a morte substitutiva de Jesus na cruz, simbolizada pela ceia do Senhor, trouxe vida à nova aliança e tornou a antiga, velha, caduca, obsoleta, conforme Hebreus 8, do 6 ao 13 e também Hebreus 9, do 11 ao 15. Na nova aliança, Cristo, ele leva ao cumprimento as promessas e os propósitos das alianças anteriores. Como nós já vimos, né? Cristo é o descendente da mulher que Deus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão que abençoaria todas as nações. É o alvo da lei mosaica. Ele é o rei que está sentado para sempre no trono de Davi. Além disso, como Cristo é o Emanuel, ou Deus conosco, conforme nós vemos em Mateus 1:23, João 1:14, ele leva à sua consumação o tema comum a todas as alianças que Deus será o seu Deus e eles, ou nós, serão o seu povo. A nova aliança cumpre todas as promessas do Velho Testamento acerca de Israel e da vida e do ministério do novo Israel, a Igreja de Deus. É evidente que nem todas as bênçãos da nova aliança já foram completamente cumpridas, porque nós não chegamos na consumação dos séculos. Mas a consumação final da nova aliança, ela aguarda o retorno do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Nós já vamos para a sinopse, o nosso resumo do tópico de número 1, que diz: a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados. Quais são eles? O Antigo e o Novo Testamento. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento e também do Novo. Eu aguardo você no próximo vídeo para juntos aprendermos a palavra. Até já!